Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, já vamos entrar na palavra de Deus, né? Vamos ler em nome de Jesus Cristo. Hoje nós temos um ensinamento no grupo, né? Via WhatsApp, sobre as crianças, né? Sobre o dever dos filhos. Todo sábado nós temos esse ensinamento. E hoje eu vou falar um pouco aqui, né? Vamos passar também aqui no grupo. A Bíblia fala, irmão, sobre o dever dos filhos, né? Que é honrar ao teu pai e à tua mãe. Porque, às vezes, tem pessoas que pensam que as crianças devem respeitar mais os pais. Que o pai que é mais o rigoroso. Ah, meu filho respeita mais o pai. Ele ouve mais o pai. Mas, porque muitas das vezes o pai é mais rigoroso aos filhos. E às vezes as mães abrem mais a mão, né? Então, observe que a Bíblia diz aqui sobre honrar. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa para que tenha vida muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1 e 3. Efésios 6, versículo 1 e versículo 3. Honrar é dar respeito, não apenas pelo merecimento, mas pela posição em que os pais estão, né? Devemos respeitar, devemos honrar, né? Por exemplo, alguma pessoa pode não concordar com as decisões de seu presidente, mas, mesmo assim, deve respeitar a sua posição como líder de seu país. Igualmente, o filho de todas as idades deve honrar o seu pai, respeitando pela posição dele, pois foi dado por Deus. Deus nos exorta a honrar os nossos pai e mãe. Deus valoriza tanto honrar pai e mãe, que inclui essa princípio nos mandamentos, né? Mas os filhos não devemos só honrar o teu pai e a tua mãe, mas também respeitar. Na nossa sociedade há uma grande e tristeza tendência de desprezar as pessoas idosas. Muitos filhos e negligente a necessidade dos pais ou até abandonam em lar, né, de terceira idade ou em outras instituições, porque não quer assumir
a responsabilidade que o próprio Deus deixou. Observe lá em Provérbio 23 e 22 diz: ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a velhice. Respeitar e também honrar. Isso inclui a responsabilidade de suprir as necessidades financeira e física dos pais. Está lá em Mateus 15, versículo 4 e 6. A gente falou sobre honrar e respeitar, mas também tem mais um item aqui, que é obedecer. Mas a Bíblia relata, irmão, que devemos também obedecer. Olha o que a Bíblia diz: filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Está em Provérbio 6, versículo 20. Vossos filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6, versículo 1. Obedecer significa escutar, prestar atenção. Isto inclui não somente escutar, prestar atenção, mas submeter-se à sua autoridade. Mas a obediência de nossos filhos ao nosso pai não deve ser praticado somente quando somos criança e adolescente, mas também quando alcançamos a nossa idade adulta. E a obediência deve ser voluntária, por o amor incondicional. Portanto, como obedecer ou como obedecendo ao próprio Deus. Em outras palavras, deve se sim obedecer aos pais, segundo que ordena e permite a Bíblia Sagrada, né? Então, irmão, agora aqui nós só falamos sobre o dever dos filhos e o dos pais. Quais são os deveres dos pais? Dever dos pais? Dever de ensinar o seu filho quando criança. Porque aí pode, quando os filhos vier, ele vai obedecer porque foi dado pelos pais. É dever de ensinar o seu filho quando criança. Há um versículo na Bíblia que muito nos instrui como pai. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Está em Provérbio 22, versículo 6. Esse versículo mostra para nós que somos pai a nossa maior e mais importância, responsabilidade de ensinar os nossos filhos. E a Bíblia nos deixa a dica. A idade ideal para ensinar não é a adolescência e nem a fase adulta, quando já decide por si mesmo, mas quando ainda são criança. Por que que Deus nos pede que ensine
as nossas crianças, porque o coração da criança é uma terra fértil. E quando lançamos a semente da palavra de Deus, logo brota e começa a dar os seus frutos. Ela crê no que ensinamos a elas. Por isso, temos de ter muito cuidado, não somente no que falamos, mas o que fazemos, pois o nosso exemplo fala. Então, esses são os exemplos da palavra de Deus para nós, irmãos. Tanto faz, a Bíblia fala sobre o dever dos pais, o dever dos filhos, o dever da esposa, o dever do esposo. A Bíblia é o dicionário, né? É Deus falando conosco. Então vamos meditar na palavra de Deus, vamos aprender um pouco na palavra de Deus. Para não ficar só as minhas palavras, vamos já entrar em oração, né? Para que Deus venha nos guardar, né? Nos abençoar, né? Vamos entrar na presença de Deus. Coloque aí um copo com água, né? Para que nós façamos essa oração e depois você pega essa água e dá um pouco aos seus filhos, né? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus e poderoso Pai, neste momento de oração, eu me coloco aqui para já agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado. Guarda todo nas tuas santas mãos. Abençoa todas as crianças do país e do mundo. Livra, Pai, cada um deles. Guarda também a sua família, de longe, de perto. Protege cada um deles, Pai. Livrando de um acidente, de uma enfermidade e de um mal. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos. Livra cada um, Pai. Guarda cada um nas tuas santas mãos. Que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha abençoar e venha curar também, Pai. Venha sarar as feridas e venha abençoar, repreendendo todos os mal e jogando por terra todas as enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Guarda todos. É como a tua palavra diz no Salmo 23 e versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu tenho certeza que o Senhor está conosco, guardando, livrando, protegendo de todos os mal. É o que nós te pedimos e já te agradecendo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima madrugada na presença do Senhor Jesus.